Faremos a leitura a partir do verso 5, a parte B do verso 5, até o verso 18. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como avalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, no final do primeiro século, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios. Os crentes estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo crucificados. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Um banho de sangue, uma perseguição atroz. Na verdade, este primeiro século foi marcado por muito sofrimento e por muita dor. Até porque a maioria dos imperadores romanos era composta de homens maus. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para entender isso. Começando com César Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Ele comandava o império quando Jesus nasceu em Belém da Judeia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Foi no seu governo que Jesus foi crucificado, sepultado, ressurgindo dos mortos e retornando aos céus, onde está assentado à destra da majestade. Ele foi sucedido por um dos homens mais perversos da história, Calígula, que governou do ano 37 ao ano 41, um dos homens mais perversos, mais sanguinários que o mundo já conheceu. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, e foi no governo de Cláudio que houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando o apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judeia. Cláudio foi sucedido por Nero, talvez o pior e mais perverso dos imperadores, que governou de 54 a 68. Foi no seu governo que Roma foi incendiada, e ele foi o protagonista dessa tragédia. Foi no seu governo que foram martirizados o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79. E foi no governo de Vespasiano que Jerusalém
caiu nas mãos de Roma, no sentido da cidade ser atacada, destruída, devastada, e o templo de Jerusalém incendiado e arrasado até os seus fundamentos. Isso no ano 70, provocando aquilo que nós chamamos de a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. O mesmo imperador Vespasiano, no ano 70, inaugura também em Roma o Coliseu da Morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos, e mortos pelo viés do martírio mais terrível e mais doloroso. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, o mesmo general que destruiu Jerusalém, agora governa de 79 a 81. E então ele é sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, sendo ele tão mau e tão perverso, que ele é apelidado de Segundo Nero, ou Nero Redivivo, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. E foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, para a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estão mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma espécie de pá de cal na igreja tão sofrida e tão massacrada daquele tempo. Mas quem está sentado no trono, quem tem as rédeas da história em suas poderosas mãos, não são os poderosos deste século, mas o Deus vivo e todo-poderoso. Porque quando todas as portas foram fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo nos tempos mais sombrios da história, nosso Deus continua no trono, e é Ele quem está conduzindo a história à sua consumação. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, ele vê os 7 candeeiros, e ele vê no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Quem é este que João vê no meio das igrejas? Este é tudo no tempo e na eternidade. Este é tudo na terra e no céu. Este é tudo no mundo e na igreja. Este é tudo no Antigo e no Novo Testamento. Este é a semente da mulher, o descendente de Abraão. Este é o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Este é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Este é simbolizado pelo tabernáculo, este é simbolizado pela arca da aliança, este é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo no Antigo Testamento era sombra dele, ele a realidade. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o verbo que se fez carne, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o Senhor da igreja, este é o alfa, este é o ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é a razão da nossa esperança, é o nosso Salvador. Hoje eu quero olhar para esse texto e tirar daqui 3 lições. Primeiro, vamos ver a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, vamos olhar a grande obra de Jesus. E terceiro, vamos olhar as implicações destas 2 verdades anteriores: quem Ele é e o que Ele fez.
Vejamos em primeiro lugar então a centralidade da pessoa de Jesus, a excelência da pessoa de Jesus, e eu começo com o verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. A palavra que eu quero destacar aqui é que ele é onipresente. Por quê? Porque ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na Igreja Esperança, em Orlando, Estados Unidos. Ele está aqui nesta manhã. Ele está entre nós. E é por causa da presença dele aqui nesta manhã, é que nós estamos aqui. Porque se ele não estivesse aqui, este encontro não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. E eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro deste universo onde Jesus não pode dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Ele está presente em toda parte, ele é onipresente. Segundo lugar, veja comigo o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. O que esta imagem traz para nós? Significa que ele é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste à criação. Ele preexiste ao princípio. Ele, portanto, é eterno. Ele está no tempo, ele está além do tempo, ele está fora do tempo, ele é transcendente, ele está dentro do tempo, ele é imanente. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele tem o controle do tempo e da eternidade. Conforme o texto diz, ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é eterno. Terceiro lugar, veja comigo, por favor, versículo 14, a parte B, quando diz: os olhos como chama de fogo. E esta imagem traz a ideia para nós de que ele é onisciente. Ele tudo vê, ele tudo conhece, ele a todo sonda. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Ele conhece o cognoscível e o incognoscível. Ele conhece o que a ciência já descobriu e o que a ciência está por descobrir e o que a ciência jamais descobrirá. Ele detém todo o saber. Ele detém toda a sabedoria. Ele é onisciente. É por isso que, na medida que ele caminha entre as 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele conhece as suas dores, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, ele conhece os traumas da sua alma, ele conhece os recalques do coração, ele conhece as dores, os gemidos do seu ser, ele conhece você por dentro e por fora, e apesar disso, ele ama você com amor eterno. Nós, via de regra, amamos uns aos outros porque não sabemos tudo dos outros e nem de nós mesmos. Se as pessoas pudessem conhecer até os nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós, escandalizadas. Mas Jesus conhece os nossos pensamentos todos. Conhece as nossas palavras, mesmo quando elas não têm ainda chegado à nossa boca. E apesar disso, Ele nos ama com amor
eterno. Mais ainda, versículo 15 está escrito: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que significa isso? Significa que ele é onipotente. Em outras palavras, ninguém pode ameaçar Jesus, ninguém pode intimidar Jesus, ninguém pode derrotar Jesus, ninguém pode destronar Jesus, ninguém pode deslustrar a glória de Jesus, ninguém pode resistir Jesus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o todo-poderoso Deus. É curioso que de vez em quando levanta-se alguém do topo da sua tola arrogância e tenta desafiar Jesus, ou humilhá-lo, ou intimidá-lo, ou desgastá-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, blasfemo, Deus, um delírio. E alguns críticos ácidos afirmaram: agora a Bíblia foi desbancada, agora ninguém mais acredita nesse livro de capa preta. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio, de Richard Dawkins? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões, e fazendo a sua marcha vitoriosa e sobranceira, e Jesus continua no trono. Alguns de vocês certamente acompanharam a temática do Carnaval Brasileiro de 2025, na maioria das escolas de samba do Brasil, fazendo apologia ao diabo, tentando com isso deslustrar a beleza e a glória do nosso glorioso Redentor. Lá em São Paulo, há alguns anos, em cenário no Carnaval, o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, rua fora, numa clara intenção de vilipendiar o Filho de Deus. A cena que eu vejo, reverendo Augusto Nicodemos, é do Salmo 2. Jesus lá de cima olhando a cena e rindo, porque é Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida, é Ele, Jesus, quem exalta e quem derruba, é Ele, Jesus, quem põe no trono e quem tira do trono, é Ele, Jesus, que comanda o universo e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É Ele, Jesus, que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O nosso soberano Senhor está no controle do universo e Ele é o todo-poderoso Deus. Louvado seja o seu nome. Mas veja comigo o verso 15, a parte B, que diz assim: a voz é como voz de muitas águas. Significa que a sua palavra é irresistível. Essa palavra é tão poderosa, meus amados, que Ele trouxe à existência, ou chamou à existência, as coisas que não existiam. Sem matéria pré-existente, Ele criou o universo pelo poder da sua palavra. Essa palavra é tão poderosa que Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, cada uma convocada pelo seu nome. Ele dá uma ordem e o vento cessa, ele dá uma ordem e o mar se acalma, ele dá uma ordem e a enfermidade tem que interromper o seu fluxo, ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada, ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo, e essa voz poderosa ecoa aqui nesta manhã, é a voz que emana da sua palavra, viva e poderosa. Mas veja comigo, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o que significa isso? Significa que Ele é irresistível, vencedor em todas as batalhas. Quando a Bíblia faz referência, por exemplo, à questão do Armagedon, e algumas pessoas literalizam isso, Armagedon é a região que você contempla do precipício, Monte do Precipício, lá em Nazaré, e vê a paisagem mais bonita do ponto de vista
de planície, de território agriculturável em Israel. E alguns imaginam que ali vão ter grandes nações, poderosos exércitos, com seus carros blindados, com as suas armas de guerra, com o seu mecanismo bélico poderoso, como se Jesus precisasse de forças da terra e forças humanas para triunfar nessa batalha. E a Bíblia diz que a única arma que vai ser acionada vai ser a espada que sai da boca do Senhor, porque Ele vai vencer e matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Ele não precisará da ajuda humana, nem das armas humanas por mais poderosas para vencer essa batalha, não. Ele virá em majestade e glória e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Bendito seja Deus. Nós estamos seguindo o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Deus. Mas notem ainda, no versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Significa que ele é glorioso, majestoso. O Cristo que João está olhando e vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue, em prantos, angustiado até a morte no Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo esbordoado e cuspido do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo exangue que caminha pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como de bronze polido, as suas mãos sustentam a igreja, a sua voz é como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Este é o nosso Cristo. Mas veja você comigo, que diante da manifestação gloriosa da sua pessoa, o versículo 17 registra: quando o vi, caí a seus pés como morto. Ninguém pode contemplar o Cristo da glória sem ser profundamente impactado. Foi o que sentiu Jó, quando o Senhor se revelou a ele. Diz: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Foi o que sentiu Isaías, ao ver o Senhor na sua majestade. Diz: ai de mim, eu estou perdido. Foi o que sentiu o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, caiu ao chão, diante do fulgor da sua glória. É o que está acontecendo com João na ilha de Patmos. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas este Cristo é o Cristo da restauração. Porque o verso 18, aliás, o verso 17, parte B, já diz assim: Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: ô João, não tenha medo não, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim, e eu estou com você no processo. Tenha medo não, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Tenha medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem o controle, quem tem as chaves tem a autoridade. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno, Ele manda em todo o universo. Você não precisa ter medo, porque Ele está no controle. Dito isto, irmãos, vamos então ao segundo ponto da mensagem. Vimos a centralidade da pessoa de Jesus, veremos agora a grandeza da obra de Jesus. E eu remeto você ao versículo 5, a parte B. Que começa assim: aquele que nos ama. Eu paro aqui para dizer isso. A primeira coisa, Jesus ama você. Bom, eu vou repetir porque essa frase não é comum.
Jesus ama você. Eu não conheço nada, Samuel, que seja mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que entender essa verdade. Jesus ama você. Os nossos irmãos puritanos do século XVII na Inglaterra perguntavam: achas pouco seres amados por Deus? Mas Ele ama você com amor eterno. Não existia céu, não existia terra, não existiam os oceanos e mares, não existiam as galáxias, mas você já estava no coração de Deus. Agora, por favor, entenda uma coisa: Ele não ama você por causa de você. A causa do amor dele por você e por mim não está nem em você, nem em mim, não em nós, está nele mesmo. Ele não nos ama porque primeiro o amamos. Nós o amamos porque primeiro ele nos amou. O nosso amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Portanto, não há nada que você possa fazer para ele amar você mais. Não há nada que você possa fazer para ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Portanto, o amor dele por você e por mim é um amor imerecido, porque ele não nos ama por causa dos nossos méritos, ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, ele nos ama apesar dos nossos pecados. Paulo chegou a dizer que ele nos amou, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. É um amor imerecido, mas é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Segunda verdade que eu destaco está aí no verso 5 ainda, que diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, primeiro ele amou você, segundo ele morreu por você. Essa é uma verdade revolucionária, porque Paulo diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, até que por um justo alguém pudesse até se animar a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele não morreu por você porque foi uma vítima do sistema, do poder de Roma. Ele não morreu por você porque ele caiu nas malhas, na urdidura da trama do sinédrio judaico. Ele não morreu por você porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pedro o negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência política, ou porque os soldados o pregaram naquele leio com total violência e desamor. Não. Ele não morreu como um mártir. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu pelo contrário, espontaneamente a dou. Ele caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia diz que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que ele estava proposta, a alegria de morrer em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Que verdade gloriosa! Ele nos amou e ele morreu por nós. Mas o texto é claro em nos informar que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso implica que o pecado escraviza. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte, o pecado tem consequências eternas. O pecado é um embuste, porque promete vida e paga com a morte, ele promete liberdade e paga com a escravidão, ele promete prazer e paga com a culpa. O pecado levará você mais longe que você gostaria de ir, o pecado reterá você mais tempo que você gostaria de ficar, o pecado custará a você um preço mais alto do que você gostaria de pagar.
Nós não podemos libertar a nós mesmos. Nenhuma igreja pode libertar do pecado. Nenhuma religião pode libertar do pecado. Nenhum ritual sagrado pode libertar do pecado. Nenhuma terapia psicológica pode libertar do pecado. Nenhuma confissão positiva pode libertar do pecado. Nenhuma psicologia de autoajuda pode libertar você do pecado. Nenhuma terapia humana ou divã de psicanalista pode libertar você do chicote da culpa. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar. Veja o versículo 6 comigo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Lá no Antigo Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Por exemplo, quando o rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, quis usurpar o ofício sacerdotal e entrou no santuário para queimar incenso, como se sacerdote fosse, Deus o carimbou com lepra até a morte. Porém, Cristo veio e exerceu tríplice ofício. Ele é profeta, Ele é sacerdote, Ele é rei. E agora você que crê nele, é constituído por ele, rei e sacerdote. Corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. E agora você não precisa de alguém representar você diante de Deus. Você tem livre acesso. Agora você não precisa de um guru espiritual para que ele consulte a Deus por você. Não, você pode entrar na sala do trono a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Você é sacerdócio real. Louvado seja Deus. Mas finalmente, em quarto lugar, Jesus amou você. Jesus morreu por você. Jesus exaltou você, você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Em quarto lugar, Jesus voltará para você. O versículo 7 diz: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Aqui está, meus irmãos, a acrópole da nossa esperança, o pináculo da nossa fé, a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. Ele prometeu. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir. Ele não nos deixou uma data marcada, mas nos deu sinais. E os sinais são eloquentes. São outdoors de Deus nas nossas estradas da vida. O engano religioso, guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, epidemias, perseguição religiosa, esfriamento do amor, multiplicação da iniquidade, apostasia e tantos outros sinais que estão aí, todo dia, toda hora, acendendo a luz vermelha, apontando para nós: breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas precisamos estar preparados. Por isso ele disse: vigiai, porque você não sabe se vai ser de tarde, você não sabe se vai ser de noite, você não sabe se vai ser de manhã o cantar do galo. E eu posso garantir para vocês que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de noite, que Jesus voltará de manhã. É fuso horário. Se voltar de manhã no Brasil, volta de noite no Japão. Se voltar de manhã no Brasil, volta de tarde na Europa. Ele voltará de manhã, ele voltará de tarde, ele voltará de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu preciso estar preparado.
Como Jesus voltará? Ele voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai descer. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o fato mais público da história. Nenhuma montanha tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhuma caverna tão escura impedirá as pessoas de verem Jesus vindo na sua majestade e glória. Ele voltará audivelmente, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Se vai ser o fato mais público, há de ser também o fato mais sonoro da história. Como ele voltará? Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Na linguagem de Paulo, no abrir e fechar de olhos, num instante, num átomo de tempo. Portanto, ou você tem azeite na sua lamparina, ou não dá para se preparar no último momento. Como ele voltará? Ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp dizendo: tal dia eu chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pãozinho de queijo que eu estou chegando. Jesus ilustrou isso como os dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. E eu pergunto a vocês: que mal há em comprar e vender? Que mal há em casar e em dar-se em casamento? O que Jesus quis pontuar? É que quando ele voltar, o mundo vai estar funcionando, como sempre, comércio aberto, empresas abertas, indústrias funcionando, pessoas marcando viagem, jovens marcando casamento, o barulho das ruas, o ruído dos carros, o ronco das turbinas dos aviões. O mundo vai estar nessa azáfama, nesta corrida louca e frenética. É nessa conjuntura que ele vem, e vem inesperadamente. Mas finalmente Jesus voltará gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Não vem como servo, vem como rei dos reis. Não vem mais como advogado, vem como juiz. Não vem mais montado num jumentinho, símbolo da humilhação. Ele vem montado num cavalo branco, símbolo da vitória retumbante. Vem para se assentar no trono e julgar as nações. Vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Então vimos o segundo ponto: Jesus amou você, ou ama você, está no presente. Ele ama você, ele morreu por você, ele exaltou você e ele voltará para você. Agora vamos ao último ponto da mensagem. Quais são as implicações destas duas verdades? Quem ele é e o que ele fez? Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ô irmãos, tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente cansada da vida. Tem muita gente jogando droga nas veias porque não aguenta a vida. Tem muita gente se embriagando nas mesas, nas esquinas, nos bares da vida, nas boates da vida, que não suportam a vida. Tem muita gente flertando com a morte, saltando no abismo do suicídio, porque não aguentam a vida. Mas se você tem um encontro com Jesus, a vida passa a ter sabor. Viver é algo glorioso. Viver é fantástico. Você acorda de manhã e diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ele é a própria vida, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele oferece a você a vida eterna. Segunda implicação: então você não precisa ter medo da morte. Ele disse: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. A morte apavora tanta gente. Aliás, a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis.
Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, você nunca mais morrerá eternamente. Louvado seja Deus. A sepultura não é o nosso último endereço, a morte não tem a última palavra, a morte já foi vencida, e quando um cristão morre, para ele é lucro, porque deixar o corpo e habitar com o Senhor, porque morrer é partir para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Terceiro, então você não precisa ter medo do desconhecido. Então me permita clarear um pouco esse ponto. Eu quero fazer uma pergunta diagnóstica para clarear o que eu quero falar. Quem aqui neste auditório, pela graça de Deus, já nasceu de novo? Já foi regenerado pelo Espírito Santo? Já foi selado com o Espírito Santo a promessa para o dia da redenção? Já recebeu o Espírito Santo como o penhor da sua salvação? Já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo? Já tem o seu nome escrito no livro da vida? Já é cidadão e cidadã do céu? Quem tem essa convicção aqui hoje? Levanta a mão. Bendito seja o Senhor. Isso, entretanto, não tira de nós a nossa humanidade limitada. Explicando. Eu sei que o céu é o meu lar, é a minha pátria, e é para lá que eu estou indo. Mas eu não sei o que vai me acontecer daqui a 10 minutos. Eu não enxergo na curva. Eu não enxergo no escuro. O pastor Samuel não tem garantia de que no próximo culto público desta comunidade, todas as pessoas que estão nesse auditório estarão vivas. Então, agora eu quero clarear. Quando João foi levado para aquela ilha vulcânica, para aquela colônia penal, o cenário era muito triste, era muito sombrio. Os seus pares já tinham sido mortos pelo viés do martírio. Os irmãos estavam morrendo, queimados, crucificados, jogados às feras. Ele já estava velho, jogado numa ilha vulcânica. A igreja estava sofrendo. Parecia que o mal ia vencer. Parecia que a injustiça jamais recuaria. Ele estava numa ilha totalmente isolado do mundo. As portas estavam fechadas para ele na terra. Quando de repente ele escuta uma voz e sobe para aqui. E quando ele sobe, ele vê alguém assentado no trono. Ele não ousa descrever quem está sentado no trono, apenas compara as pedras preciosas. E ele vê que esse que está sentado no trono tem um livro, de todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E uma pergunta ecoa: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E a pergunta ecoa no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, de desatar os selos, nem mesmo de olhar para o livro. E João chorava muito, quando ele escuta a voz de um ancião dizendo: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E agora o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, pega o livro, abre os seus selos, toca as trombetas, o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, as taças da ira de Deus são derramadas, o quarteto do mal é colapsado pelo poder de Jesus. E então a cena que se vê é a volta gloriosa de Jesus, é a presença gloriosa dele, vindo para julgar vivos e mortos. E a cena termina, vi novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e a igreja reinando com Cristo para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Desconhecido para mim, e conhecido por ele. Eu não enxergo no escuro, ele enxerga. Eu não vejo na curva, ele vê. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, ele sabe, estará lá comigo, e eu estarei lá com ele para sempre, nas mãos dele. Não tenha medo do desconhecido, porque Jesus estará lá como seu refúgio.
Mas finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido, você não precisa ter medo da eternidade. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Jesus estará lá. E lá você estará, com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais condenação, não vai ter mais pecado, não vai ter mais tristeza, não terá nada mais iníquo, e nós viveremos com Ele, e nós nos deleitaremos nele, e Ele será o nosso prazer, Ele será o nosso deleite, e nós o conheceremos, e nós o amaremos, e nós o serviremos, e nós o glorificaremos para sempre e sempre.